Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Essa é a segunda dessa temporada. Eu quero explicar para vocês do que se trata essa temporada, né? Mas como eu sei que tem muita gente chegando por aqui agora e também vocês vão encaminhar para outras pessoas, então eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a Larissa Ferraro, eu sou conselheira bíblica. O meu trabalho ao longo dos últimos mais de 20 anos tem sido com comportamento humano, mais especificamente nos últimos 13 anos com a palavra de Deus. Então, eu sou conselheira bíblica, eu ensino a palavra de Deus um a um, ensino a palavra de Deus em palestras, em treinamentos, e eu escrevi 2 livros. Um deles é o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, da editora Peregrino, e o outro é o livro Comer para a Glória de Deus, da editora Nutra. E nessa semana eu estou lançando a segunda turma do curso online Comer para a Glória de Deus. O curso ele vai ter o conteúdo do livro, mas ele tem mais do que o conteúdo do livro. Eu queria passar rapidamente aqui para vocês. As inscrições estão abertas, tá certo? Essas inscrições elas estão abertas e vão ficar até o dia 25. Como é que você pode fazer inscrição? Você vai na descrição aqui do meu perfil do Instagram e vai lá no link, tem ali o espaço para você fazer a sua inscrição. Então, a hora que você faz a inscrição, você automaticamente tem acesso a todo o conteúdo do curso. E você vai assistir de acordo aí com o seu tempo, com a maneira que você preferir, tá certo? Então, ele é um curso composto por 3 módulos, esse curso online Comer para a Glória de Deus, e 20 aulas, mais as lives que já foram feitas, que ficam lá também. O que são essas aulas? Vou passar aqui rapidinho para vocês. A gente trata sobre a questão de que o problema não é o estômago, então a gente vai entender o coração, o ser interior, como que é o nosso coração, como ele funciona, como é que o coração muda. A gente aprende quais são as nossas tendências de pecado e como a gente lida com cada uma delas. A gente vê a liberdade cristã na alimentação, quais são os parâmetros, os limites que nós temos, mas como nós temos uma grande liberdade em Cristo. Nós aprendemos os ingredientes fundamentais para a nossa mudança, o que nós precisamos para mudar comportamentos. Tem aula também sobre o jejum espiritual, aula sobre distúrbios alimentares, eu trato de todos os distúrbios alimentares a partir de uma visão das escrituras. Aulas sobre os sinais de que o nosso comportamento alimentar, cuidado com o corpo, passou do limite. Também temos aulas sobre entendimento bíblico do corpo, o que a Bíblia fala sobre o nosso corpo. Padrões de beleza, o padrão de beleza do mundo e o padrão de beleza para Deus. Controle, preguiça. E aí nós temos o último módulo, que é o módulo que trata as emoções relacionadas à alimentação. Então a gente trata de culpa, ansiedade, tem 2 aulas, porque eu sei que muita gente tem essa luta aí de ir para a comida quando está com ansiedade. Temor dos homens, insatisfação e tristeza. Então é um conteúdo muito, muito bom, todo baseado nas escrituras. Tá certo? Então, como eu falei, as inscrições estão abertas e eu já vou pedir para vocês compartilhem essa live com outras pessoas, tá? Vocês vão ver que é um conteúdo baseado realmente nas escrituras, o curso todo também é assim. Então, vamos divulgar para a santificação do povo de Deus, certo? Mas vamos à nossa live. Ah, tem mais um detalhe. Para quem faz a inscrição até o dia 22, consegue participar de um aulão que eu vou fazer ao vivo sobre gula. Esse aulão é só para os alunos do curso, tá? Então, como ele é no dia 22, se você fizer a inscrição até o dia 22, você consegue participar, junto com a turma anterior, que já está em andamento. Então, vamos nós. Eu vou aqui chamar a minha convidada, deixa eu achar ela aqui, a nutricionista Danira. Deixa eu encontrar ela aqui, só um minutinho. Aqui. Então, enquanto isso, enquanto a Danira está entrando, avise as pessoas que a live está começando, encaminhe aí como mensagem para que as pessoas entrem e participem com a gente. Danira, boa noite. Não tô conseguindo Veja virar. sua imagem. Então, eu não tô conseguindo virar. Quer sair e depois entrar de novo? Pode ser. Faz isso, então.
Então, gente, a Danila, ela é Nutri especializada em nutrição funcional, e ela tem um programa de emagrecimento também aplicando os princípios bíblicos, tá? E esse programa chama Finamente, e ela entrou em contato comigo falando que queria fazer uma live. Ela vai contar daqui a pouco um pouquinho como é que isso aconteceu. E ela me fez umas perguntas muito interessantes que relacionam os pecados à mesa com os pecados sexuais. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos ver se ela conseguiu aqui entrar. O pessoal que está entrando, seja muito bem-vindo. Tá aqui ela. Deixa eu convidar ela aqui de novo. Vamos lá. Segunda-feira eu fiz uma outra live que foram as 5 razões porque você não está comendo para a glória de Deus. E eu indico que vocês entrem. Oi, Larissa. Só que eu não tô conseguindo virar. Não tá aparecendo aquela... Na tua frente não aparece nada, porque tem na própria telazinha do Instagram, tem aquelas 2 flechinhas que você clica e ela vira. Então, sim, normalmente sim. Sumido, peraí. Deixa eu ver. Pera lá. Senão você vira o celular e vai fazer sem me ver. Show? Então, show. É porque tá, quando eu pus o dedo, aí apareceu aqui. Pronto. Então, olá. Tudo deu certo. Tudo bom? Seja bem-vinda. Eu que não tô te vendo. Eu tava aqui dando... Não tá me vendo? Deve ser alguma configuração do teu celular. Mas eu tava explicando aqui pro pessoal sobre como... Você consegue me escutar? Sim, eu te escuto, mas tá tudo preto pra mim. Tá todo mundo vendo normal, a Larissa? Vocês conseguem me ver, as pessoas que estão assistindo a live, porque eu te vejo, te escuto, tudo normal. Se o pessoal puder dar um ok aí, se estiver vendo nós duas. Alguém pode sinalizar? Elisa, Júlia, sim, Conceição, ok, sim, estão vendo. Então, vamos para frente, Não. assim, dá certo? Estão vendo e ouvindo as duas, ótimo. As 2 telas estão normal, ok. Então, vamos para frente. Pois, Danira, conte aí como é que aconteceu, como é que a gente veio parar aqui nessa live. Então, Larissa, eu já te sigo, né, já faz um tempo. Já li o seu livro e eu sou nutricionista, né? Também trabalho unindo a parte da nutrição com essa perspectiva bíblica, então, para mim é muito interessante sempre que você fala sobre isso. E aí, no começo do ano, você colocou uma caixinha, né, falando como posso servir. E eu, faz uma live comigo? E eu achei de verdade que você nem fosse responder. E prontamente você respondeu bem rápido. Claro, vamos marcar a data. Eu falei, nossa, que bacana. Eu sempre respondo, gente. Quando vocês falam comigo, eu sempre respondo. Nem sempre é rápido, mas eu sempre respondo. Então, eu fiquei bem surpresa, porque realmente eu tenho você como referência mesmo nessa questão de aconselhamento bíblico, né? Sempre busco entender a verdade da Bíblia sobre esse aspecto da alimentação. Então, muito feliz por estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Também, Larissa, na verdade, você... desculpa. Também estou feliz demais de ter dado certo. E você tem 2 livros que eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de linkar essa parte da alimentação com a relação sexual, com o sexo, né? Porque são 2 áreas que realmente Deus fez com um propósito muito lindo, que a alimentação, ela nutre o nosso corpo. Sem alimentação não tem vida, e sem o sexo também não tem vida, que é através dele que a gente tem a procriação, né? E aí, são 2 áreas tão importantes, e realmente eu olho como o homem pôs a mão e desvirtuou tudo isso, né? Então, podemos e devemos usar essas 2 áreas para a honra e glória do Senhor, e eu queria exatamente que você falasse um pouco sobre isso. Como que a gente pode usar a alimentação e o sexo para a honra e glória do Senhor, e quais são as formas
que o homem acabou desvirtuando tudo isso e acabou virando realmente um canal de pecado que desonra o nosso Senhor. Sim, eu gostei demais das suas perguntas. Eu achei assim fantástico você trazer essa associação que faz todo sentido, né? E não é à toa que eu escrevi um livro sobre cada um desses assuntos, porque eu concordo que existe uma relação entre eles. Inclusive, pessoas que são envolvidas com imoralidade sexual, elas geralmente têm um problema com gula, geralmente estão muito acima do peso, né? É muito comum isso acontecer. Mas vamos lá, essa resposta eu dividi ela, né, nos pontos. Primeiro, a gente entender por que Deus criou cada uma dessas áreas, a alimentação e o sexo, e aí como a gente honra e como a gente desonra. Então, vamos caminhar aí por alguns trechos das escrituras. Então, primeiro, eu queria olhar, perdão, por que Deus cria o alimento, né? Entender por que Deus cria o alimento. Então, os porquês iniciais, eles estão em Gênesis, né? Então eu vou olhar aqui, capítulo 1 de Gênesis, nos versos 29 e 30, logo em seguida que Deus cria o homem e a mulher, ele fala o seguinte: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Então, em outras traduções, fala que servirá de mantimento. Né? Então, aqui a gente vê que no início Deus cria os seres humanos, os animais, e estabelece que a alimentação deles deveria ser a partir do que crescesse do solo, né? Então, frutas, verduras, legumes, essas coisas. Mas, mais para frente um pouquinho, no capítulo 9, a gente vê que tem uma mudança. Né? Na verdade, depois que o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. Então, aí a questão da alimentação ela vai ficar um pouco diferente também, porque agora os animais eles morrem, né? E eles vão servir também para a alimentação. Então, Gênesis 9, a gente tem Deus determinando isso. A partir do verso 1 fala assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então aqui Deus está determinando que a alimentação do ser humano também vai passar a ser a base das carnes. Né? Mais para frente ele vai dizer os animais puros e impuros, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a gente vê então que a alimentação aqui está falando de mantimento, né, para preservação da vida. Então, essas coisas serviriam para a preservação da vida. Mas não é só isso. Quando a gente vai mais para frente, olhar, por exemplo, o livro de Eclesiastes, a gente vê Deus falando da alimentação relacionada ao prazer, relacionada a gozar a vida, aproveitar a vida, né? Então, aqui em Eclesiastes, eu vou olhar uma passagem no capítulo 2, os versos 24 e 25, que diz assim: Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que se conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode beber, ou quem pode alegrar-se, né? Então aqui dizendo da alimentação como uma bênção do Senhor, né? Poder se alegrar com a alimentação, gozar isso que Deus deu para a gente. E no capítulo seguinte, no verso 13, sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Então, a alimentação, ela também é para o nosso prazer. E aí, claro, né, a Bíblia ela não é feita somente desses 3 versos que eu li aqui. Então a alimentação é para o prazer, ótimo. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né?
quem pensava desse jeito, na verdade, era em outro momento da história, onde os comportamentos não eram nada exemplares, nada de bom, né? Então, não é só isso. A gente precisa entender que a Bíblia ela vai tratar sobre alimentação, comportamento alimentar, os nossos comportamentos em geral, em várias partes. Então, tem vários aspectos. Quando a gente fala de alimentação, cuidado com o corpo, não é só a questão, a gula ou a dieta, ou comer saudável ou comer, né, um fast food. Não é só isso, existem várias outras coisas envolvidas. Então, aí a gente viu por que Deus criou o alimento. Agora vamos entender por que Deus cria. Tem um outro ponto também que eu coloquei aqui, da razão de Deus criar os alimentos, né? E o comer, ele também está relacionado às nossas interações sociais, né? Os relacionamentos. Paulo vai tratar de algumas vezes sobre isso em relação a honrar os outros. Então, que as nossas escolhas alimentares, a gente deve estar mais preocupado em honrar as outras pessoas do que ali em querer ter aquele cuidado, né, 100% impecável para poder ter a alimentação perfeita. Não, o que Paulo vai dizer, um dos textos que ele trata sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai pontuar a questão da gente dar honra às outras pessoas. A gente não servir, por exemplo, de pedra de tropeço, né? E aí isso pode acontecer na nossa alimentação, mas o que é uma coisa mais óbvia que pode acontecer com pedra de tropeço é a relação com bebidas alcoólicas, né? Alguns cristãos acham que em si é pecado, outros acham que não, mas é um assunto delicado, né, sensível, e que nós precisamos ter muito cuidado para assim não servir de pedra de tropeço. Se você não acha que não tem problema, a Bíblia claramente ela condena a embriaguez, né? Mas se você é uma pessoa que acha que não tem problema tomar um pouco de bebida alcoólica, você tem que saber que isso é um assunto delicado. Então você não deve fazer isso na frente de qualquer pessoa, você não deve estar postando fotos fazendo, né, esse tipo de coisa, porque realmente são assuntos que você pode levar um irmão a cair, a tropeçar, e você vai ser condenado por isso. Não pelo pecado de consumir o álcool, se você, né, no caso, achar que não tem problema essa pequena dose, mas no fato de você levar um irmão a pecar pelo que você faz com liberdade, que é esse o ponto que Paulo vai tratar nesse trecho, né? É um trecho comprido, não vou nele agora não. Mas então vamos entender agora por que Deus cria o sexo. Então, a gente viu por que Deus cria a alimentação, agora por que Deus cria o sexo. Também, em Gênesis, né? Capítulo 1, a gente vai olhar os versos 27 e 28, que dizem assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitai-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aqui a gente vê Deus criando homem e mulher, esses dois seres diferentes e complementares, né? Em vários aspectos são complementares, inclusive na anatomia. E ele manda homem e mulher se multiplicarem. Foi ele quem criou, ele que desenhou os corpos, ele desenhou as funções. E aí ele vai e manda eles se multiplicarem. Então Deus está ordenando que eles tivessem relações sexuais, né? A Eva não botava ovo, né? Então a maneira que Deus está ordenando ali é através da intimidade sexual. Então, uma função óbvia do sexo é a procriação. Mas também não é só isso. Como é que a gente sabe? Porque está escrito na Bíblia. E eu vou ler um trecho aqui em Provérbios, mas não é só nesse trecho. Nós temos nas Escrituras um livro inteiro, que é o Cântico dos Cânticos, dedicado a essa intimidade no casamento, né? A essa expressão da sexualidade de uma maneira que glorifica o Senhor. Então, Deus fala muito sobre isso. Mas vamos olhar aqui Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19, que diz o seguinte: Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Então aqui, Salomão está instruindo o seu filho sobre a sexualidade,
E ele está dizendo, meu filho, a sua esposa, ela é para o seu prazer, né? Não como um objeto, né? Como eu falei anteriormente, a Bíblia não trata só aqui desse assunto, então a gente tem que unir todos os princípios que abordam esse assunto. Mas sim, é para o deleite, é para o prazer. Aqui nesse trecho não está falando absolutamente nada de procriação. O Cântico dos Cânticos também não fala absolutamente nada de procriação. E já vou avisar, gente, não é que eu estou dizendo que não que não é para procriar. É para procriar, mas Deus também trata do assunto pelo prazer, né? Com esse objetivo do prazer. Então, entendemos, primeira parte aí só essa resposta tem meia hora, né? Não, e é tão perfeito, porque se ele não quisesse que a gente tivesse prazer, ele não daria todas as terminações nervosas, papilas gustativas, olfato, tantas coisas no nosso corpo que servem para isso, né? Ele fez assim. Exatamente. Ele que desenhou cada uma dessas coisas, né? Exatamente. Então, como é que eu glorifico? Na minha alimentação, eu glorifico, primeiro ponto, sendo grata a Deus por qualquer coisa que Ele providenciar para mim. Se hoje Ele providenciou carne com salada, ótimo. Se amanhã Ele providenciou pão com ovo, também ótimo, glória a Deus. Se amanhã depois Ele providencia, enfim, o que Ele providenciar, eu tenho que ser grata. Esse é um ponto. Outra coisa, eu glorifico a Deus fazendo boas escolhas. Por quê? Porque o meu corpo, ele é para o Senhor. Nós somos comprados por um alto preço. Então, o nosso corpo, ele não pertence mais a nós. Ele pertence ao Senhor. Então, a minha vida pertence ao Senhor. Então, se a minha vida pertence a Ele, eu preciso usar para a glória dEle. E como é que eu vou usar melhor? Se eu tiver uma saúde melhor. E aí tem o outro lado também. O viver e morrer não está na minha mão. Então, eu posso fazer uma alimentação perfeita e ainda assim Deus, na sua soberania, né, Ele permitir que eu tenha, sei lá, um câncer. Né? Isso está no controle do Senhor. Mas o que tiver ao meu alcance, eu devo sim buscar as melhores opções. Eu devo buscar sim movimentar o meu corpo. A nossa vida hoje em dia ela é terrível, ela é sedentária, tudo é controle remoto, é botão. Então nós precisamos movimentar o nosso corpo, porque a gente não foi feito para ficar parado como a gente fica hoje. Né? A alimentação muito ruim, então eu devo buscar sim essa alimentação. Outra forma que eu glorifico ao Senhor na alimentação é fazendo jejum espiritual. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Outra forma que eu glorifico é não considerando o alimento como um Deus, né? Nem no sentido de que essa comida aqui vai me tornar imortal, nem no sentido de que o prazer a todo custo, nem no sentido do saudável a todo custo. Então, assim, Deus é Deus, alimento é alimento. São duas categorias completamente diferentes, né? E, finalmente, usufruindo do alimento com prazer e autocontrole. Isso eu glorifico a Deus, né? E é o nosso grande desafio, eu sei disso. Por isso que eu escrevi o livro, por isso que eu estou lançando o curso, né? Eu sei que o desafio é grande. E no sexo, como é que a gente glorifica o Senhor? Com a pureza, né? O que é pureza? É você usufruir de alguma coisa no sentido do que ela foi criada, né? Uma coisa que é pura, que não tem contaminação, não tem sujeira, não tem mancha, não tem mácula, né? Então, usufruir da maneira que Deus criou. A fidelidade conjugal, a expressão da sexualidade somente dentro do casamento, não como uma coisa fora do casamento. Baseado em amor, não sendo egoísta, né? Dos dois lados, nem a mulher, nem o marido. Então, essas são as formas que a gente glorifica. Agora, a forma que a gente desonra o Senhor na alimentação. Aí vamos de novo aqui para as Escrituras. Eu quero olhar em Gálatas 5 e a gente vai falar bastante desse trecho, porque ele é um ponto aqui fundamental nessa questão, tanto da alimentação, vocês vão ver, quanto da imoralidade sexual também. Gálatas 5, versos do 19 ao 21, a gente tem as obras da carne. Então, Paulo escreveu assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões,
facções, invejas, bebedeiras, glutonarias ou orgias, né, depende da sua tradução, e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem uma lista aqui, onde a gente encontra tanto os pecados à mesa, quanto os pecados na cama. Né? Então elas são o quê? Essas coisas são o quê? São as obras da carne. Elas são o resultado de andarmos baseados na nossa natureza pecaminosa. Isso aqui somos nós sem Cristo. O descrente, ele é entregue a tudo isso. Ele não tem nem poder para lutar contra isso. Né? Então essas são as obras da carne. E aí a gente vê Paulo concluindo, quem vive dessa forma não nasceu de novo. Por isso que ele fala, não herdarão o reino dos céus. Porque se você é conhecido por esse tipo de comportamento, você está testificando que você não nasceu de novo. Você está totalmente dominado pelo seu pecado. Por isso você é reconhecido por ele dessa forma. Né? Aí que outra forma também que a gente desonra ao Senhor, como pedra de tropeço, que eu mencionei já, né, a situação de Paulo falando que a nossa alimentação, ela não deve servir, que a gente tem que tomar cuidado para não servir de pedra de tropeço. Ó, em Romanos 14, além de 1 Coríntios 10, Paulo trata também aqui em Romanos 14. E ele fala assim, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. E aqui ele está falando no sentido das carnes como coisas sacrificadas a ídolos, tá, gente? Não é no sentido de ser vegetariano, nada disso. E aí ele vai explicar mais para frente que a gente não deve entristecer os irmãos por conta do que a gente decidiu fazer. Então a gente tem que tomar cuidado para, né, como eu já tinha falado, não servir de pedra de tropeço na alimentação. Em relação ao sexo, vamos voltar aqui. E, gente, eu sei que eu estou falando um monte de passagem, estou falando tudo rápido, mas tem muita coisa para falar. Mas, para quem faz o curso, tem todas essas explicações e muito mais. E vocês recebem um material com todas essas passagens bíblicas, tem aplicações para você fazer. Então, tem conteúdo fica lá para todo mundo. Mas vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 13, no verso 4, diz assim a palavra de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, digno de toda honra. E interessante que quando fala que o leito conjugal, na verdade essa palavra foi traduzida como leito, mas é a palavra coito. Né? Então ela foi traduzida para ficar de uma maneira mais branda, mas o que está sendo dito aqui é que digno de honra seja o ato conjugal com toda pureza, mas Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Né? Quem se envolve em imoralidade sexual, quem adultera, Deus vai julgar. Então, essas são as formas de desonrar, né? Imoralidade sexual, adultério. E, como a gente viu em Gálatas 5, andando na carne, a gente desonra o Senhor, porque a gente está entregue a toda aquela lista, né? Que fala aí da imoralidade e da glutonaria também. Né? Então, essas são as maneiras de desonrar o Senhor. De uma maneira resumida, né, para a gente fechar essa resposta, quando eu ando baseada nos meus desejos desordenados, ou seja, quando eu estou no centro da minha vida, estou no trono do meu coração, eu desonro o Senhor. Mas quando no meu coração, no trono do meu coração está o Senhor, eu vou honrar Ele. Né? Por mais que eu tenha de vez em quando comportamentos pecaminosos, porque todos nós ainda temos, eu me arrependo rapidamente, eu retomo o caminho correto, e aí dessa maneira eu honro ao Senhor. É muito forte tudo isso, né? E assim, como nutricionista, eu percebo, bom, não é porque eu sou nutricionista, todo mundo percebe, né? Essa questão do paladar, né? Então, essa explosão de sabores, esses alimentos ultraprocessados,
que as pessoas acabam consumindo porque é prático, porque tá ali na prateleira e a nossa vida tá corrida e aí vai comendo qualquer coisa, a pessoa perde, na verdade, o prazer em comer aquilo que é simples, a salada, os legumes, não tem graça, porque não tem aquele sabor que a pessoa ficou acostumada, aquele hiperestímulo. E é muito semelhante com o que acontece com a pessoa que se envolve com pornografia, né? Acaba trazendo assim, um prejuízo muito grande para a relação ali no matrimônio, relacionado com tudo isso que você falou. Então é muito impactante, né? Agora, Larissa, você acha então que uma pessoa que come por gula e só pensa no prazer na hora de comer, então ela não está preocupada se ela precisa comer mais salada, vegetais, porque isso vai fazer bem para o corpo dela. Ela quer comer aquilo que dá prazer. Então eu não gosto disso, eu não como, eu gosto do junk food, é isso que eu como. Essa pessoa, ela pode ser comparada com alguém que está relacionado ali, né, usando a pornografia, ou uma pessoa que comete um adultério? Eu achei muito legal quando você fez essa comparação, sabe, de quando a gente começa a comer esses alimentos, né, ultraprocessados, eles são realmente feitos para criar essa dependência, né, do corpo mesmo. A gente acaba treinando o corpo para ficar dependente daquele sabor, daquilo tudo. E aí, quando você vai comer uma comidinha, né, em casa, um legumezinho, uma coisa, você acha que coisa sem graça, tem gosto de nada. E faz tudo sentido, porque o nosso corpo ele é treinável e adaptável também, né? E a pessoa que ela consome pornografia, ela se entrega em moralidade sexual, quando ela está num relacionamento, ela começa a achar que aquilo ali, não, é muito sem graça. Por quê? Porque ela deu uma droga para o cérebro dela. Né? Ela estimulou o cérebro dela de uma maneira, treinou o cérebro dela, o corpo dela, para uma interação que ela só vai ter realmente nessas tranqueiras, né? Nessas porcarias, né? Então, realmente, essa comparação é muito apropriada, porque é realmente dessa forma que acontece. Eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas, né, relacionadas a isso. Se a pessoa que se entrega por gula... Primeiro, assim, entender a questão de gula e prazer, né? Comer por prazer não necessariamente é gula. A gula, ela é relacionada a quantidades, sim, e a gula, ela é uma cobiça do coração. Ela é um desejo desordenado do coração. Ela não tem nada a ver com fome. Ela tem a ver com desejos que estão no lugar errado. Né? Então, eu querer o maior pedaço, eu estar sempre de olho no que tem para pegar o máximo para mim. É quando eu abro a mesa de docinhos na festa, eu saio correndo, feito uma desesperada e saio arrastando tudo. Às vezes eu nem gosto daquilo ali, mas aqui, você vê que não tem nada a ver com fome, nem com prazer. Tem a ver com a cobiça. Eu quero o máximo para mim. Né? Então isso é a gula. O prazer, ele é um deleite no alimento, né? E você pode ter prazer até em comer chuchu, né? Pode ter prazer em comer comidas que são saudáveis. Então, o prazer, ele não é uma coisa condenada, né? A gente já até falou sobre isso. Agora, assim, a pessoa que está entregue totalmente à gula, hoje eu ouvi uma história de uma pessoa, né? Ela não é uma pessoa salva, mas assim, que eu fiquei muito chocada e triste, né? Porque realmente as pessoas chegam a esse ponto. Uma pessoa que ao longo de 4 anos começou na pandemia, antes da pandemia ele é um homem, ele pesava em torno de 80 quilos, e em 4 anos esse homem ele engordou 80 quilos. Ele pesa 160 quilos. E aí a história que a pessoa me contou é que ele só comia, na pandemia ele começou a trabalhar muito, trabalhando com questões médicas, e ele comia todo dia pizza com refrigerante, todo dia pizza com refrigerante. Em 4 anos ele engordou 80 quilos. Então, assim, ele estava totalmente dominado por aquilo, né? Essa área da vida dele ficou completamente entregue, né? Então, se a pessoa está numa situação dessa, que só come por prazer, só come em grandes quantidades,
né? Às vezes aquela pessoa que faz aquele prato imenso, que come rápido, só porque ela quer acabar, colocar aquilo tudo para dentro. Né? Então, são comportamentos que realmente a pessoa tá na mesma categoria. E não é assim, não é pelo extremo do comportamento. É como a gente viu, né? A gente viu aqui o trecho de Gálatas. Na mesma lista que tem moralidade sexual, tudo isso, tem a gula. Mas é porque são pecados piores? Não, diante do Senhor não existe pecado pior ou pecado melhor. Todos os pecados levaram Cristo à cruz. Né? Então, todo pecado é uma ofensa ao Senhor. Quer você se envolva com imoralidade, quer você se envolva com a gula, é uma ofensa a Deus. Então, é pecado, né? De qualquer jeito. Então, nós estamos diante do Senhor, nós estamos errados de qualquer forma. Muito bem. E, então, pensando nisso, toda pessoa que tem excesso de peso aqui, eu quero deixar bem claro que não é uma questão de estar dentro dos padrões estéticos, né, que o mundo impôs. Mas aquela pessoa que realmente tem um excesso de peso, que está relacionado aí com doenças, né, com questões que irão prejudicar a saúde dela, e que não é por uma doença, uma questão metabólica, que também são poucos os casos. A gente sabe que a maioria, o metabolismo se altera assim pelo padrão alimentar, né? Então o corpo entra num desequilíbrio. Mas essa pessoa, então, com esse excesso de peso, a gente pode dizer, então, que ela está dominada por um pecado? Está. Né? Não, e aí é ótimo você dar toda essa explicação e você sendo nutricionista, né? Nós não estamos falando em padrão de beleza, tipo, se eu tenho 27% de gordura corporal, então eu estou em pecado. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Até tem pessoas que talvez a gente olhando, a gente acha, essa pessoa está acima do peso, mas ela não está absolutamente em pecado. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas que realmente estão dominadas pela gula, né? A comida é a vida dessa pessoa, ela come de maneira desesperada, assim, ela come uma quantidade muito grande. Então, essa pessoa, sim, ela está dominada pelo pecado dela, da mesma forma que a imoralidade faz, né? É interessante que eu estava pensando sobre outro trecho aqui, quando o Salomão está ainda em Provérbios, ensinando o seu filho sobre moralidade sexual, nos primeiros capítulos de Provérbios, que aí ele vai falar do ímpio, que pela falta de autocontrole, ele vai acabar com a vida dele, né? E isso é uma verdade tanto na imoralidade sexual, quanto na comida. Às vezes, pela sua falta de controle, você vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua saúde. Sim. É muito interessante isso, essa questão mesmo do contentamento, né? Então, assim, eu quero comer mais. A pessoa que acorda e ela vai pensar o que ela vai tomar no café da manhã. Aí ela toma o café da manhã, ela vai pensar no almoço. Depois do almoço, ela vai pensar na próxima refeição. Às vezes, quantas vezes ela pensa em Deus no dia? Quantas vezes ela para orar? E quantas vezes ela está pensando realmente na comida? Então, a comida virou um ídolo, né, no coração dessa pessoa. Agora, então, como que a gente pode... eu fico muito impressionada, Larissa, como esse assunto não é muito falado na igreja, né? Muito pelo contrário. Já ouvi tantos pastores tirando sarro, né? E tem aquela piadinha, a crente não bebe, mas come. Então, por que isso não é falado na igreja? Por que isso, às vezes, vira piada no meio das pessoas que são cristãs? Assim, a gente realmente não tem como generalizar e dizer, em toda igreja não se fala por conta disso, né? Mas, às vezes, não levam como uma coisa importante, outras vezes sim um pecado de estimação. Agora, toda vez que um líder religioso faz piada com algo que Deus considera uma abominação, um pecado, né, esse líder religioso ele está em péssimas condições diante do Senhor. Ele está sendo uma pedra de tropeço e o Senhor tem isso como algo seríssimo, quando os que deveriam guiar o povo são os primeiros a desviar o caminho, né?
Então, a gula, ela é um pecado, sim, como qualquer outro pecado, e deveria ser tratado como tal, né? Então, é lamentável que um líder religioso faça uma piada com um negócio desse. Outro dia eu respondi uma caixinha de pergunta, a pessoa perguntando se um pastor obeso dava mau testemunho, né? Mais uma vez, gente, eu vou falar obeso, não estamos falando o que tem um pneuzinho, barriguinha, né? Não é isso. Eu falei que sim, que dava, né? E aí tiveram pessoas que vieram em cima de mim, assim, e pessoas ditas crentes. E é tão sem noção que a pessoa faz, porque ela tá me julgando e tal, e ela vem pra cima de mim me xingando, falando palavras assim baixas. Você é uma imbecil. Você fala um negócio desse, porque você quer vender livro. Gente, tem absolutamente nada a ver. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu li para vocês aqui vários trechos das Escrituras. A gente está falando o que a Bíblia fala. Você pode ir lá e ler, né? Mas é muito triste, realmente, porque as pessoas têm pecados de estimação. Esse é um fato. Tem pecado de estimação, elas não tratam. Sim. E é muito interessante porque se a pessoa tem isso, às vezes é uma área de muita dificuldade para ela. Então ela não quer enxergar, né? Porque é difícil a gente enxergar aonde a gente tem que mudar. Mas eu falo muito para as minhas pacientes que estão ali também no grupo, eu falo assim, olha, não enxergue mais a alimentação como uma área difícil. Isso é tão difícil na minha vida. Porque era difícil, né? Na verdade, vai continuar sendo, mas era muito difícil porque você estava tentando lidar ali com a dificuldade com as suas próprias forças. A partir do momento que você entende que isso você vai tratar com o Senhor, não vai ser um peso que você vai carregar. Ele vai te ajudar, né? E mais, eu acho que todo mundo tem uma área na vida de dificuldade, porque senão a gente nem precisaria, né, de Deus. A gente seria muito independente. Deus, ele quer que a gente dependa dele, ele quer, né, que a gente perceba isso. E aí eu falo, use essa área de dificuldade para você vencer isso com a ajuda do Senhor, porque através dessa área você vai dar muito testemunho. Você vai honrar Deus não só através, né, da sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito, mas mostrando para as pessoas que, olha, eu venci não é porque eu consegui, eu sou muito boa, né, ou muito bom, mas porque realmente eu estou dependendo do Senhor nessa área todos os dias da minha vida, sempre que eu acordo. Vai ser uma área de dificuldade para o resto da vida, né? Agora, a pessoa que entendeu, então, que ela tem esse pecado da gula, que ela tá com esse pecado aí, encontra, Larissa, essa raiz do problema para tratar realmente disso. Uhum. A raiz do problema é o nosso coração. Como eu falei anteriormente, gula não é um problema de estômago, gula é um problema de coração. É um problema de insatisfação do coração. Por que uma pessoa se entrega à gula? No final das contas, é porque ela está insatisfeita com Deus. No final das contas, é isso, né? Eu coloquei hoje nos meus stories, falando sobre isso, que o primeiro pecado da humanidade, ele foi o quê? Ele foi um comer desregrado de um coração insatisfeito com Deus. Como é que Eva foi tentada? Que o fruto vai me oferecer algo melhor do que Deus já me ofereceu. E ela caiu e comeu, né? Então, a gente cai nessas promessas. Mais comida e mais comida, isso vai me dar algo melhor. E aí eu vou atrás daquilo ali. É o meu coração desejando intensamente algo a mais do que Deus me deu, né? Então, o coração é esse. E eu sei que é uma luta que muitas pessoas têm, muitas pessoas, e é uma luta que precisa de acompanhamento para vencer, né? Isso não é uma novidade, porque todas as nossas lutas precisam. Deus não nos fez para vivermos isolados. Na live de segunda-feira, um dos pontos que eu falei foi esse, né, que a gente precisa se beneficiar do corpo de Cristo. Então, nós precisamos, sim, né, as pessoas que lutam com gula, elas precisam de coisas como o trabalho que você faz no Finamente, né, como o livro que eu escrevi, o curso que eu lancei, porque são ferramentas que ajudam as pessoas. A gente não está aqui, que eu quero ganhar dinheiro com isso, vender. Gente, se eu soubesse que o que a gente ganha com essas coisas não dá para viver, a gente não vive para isso, né? A gente faz porque realmente a gente acredita que é o que agrada ao Senhor, né?
Então não é por ganhar dinheiro, realmente Deus sabe disso, né? A gente não está falando aqui da boca para fora. A gente cria o conteúdo realmente para que Deus seja glorificado no meio do povo dele, né? Isso mesmo. Agora, Larissa, eu queria falar sobre outra coisa, sobre autoestima. Porque, assim, muitas pessoas, como nutricionista, elas vêm me procurar porque elas querem emagrecer, né? E, claro, que como nutricionista eu atendo cristãos e não cristãos. Então, essa área de trabalho com a perspectiva, uma cosmovisão bíblica, são das pessoas que creem nisso, né? E aí, mas cristãos e não cristãos vêm com essa questão da autoestima. Ah, porque eu preciso me sentir bem, porque eu preciso ficar feliz, porque eu preciso gostar de mim mesmo. Como que fica essa questão da autoestima numa perspectiva bíblica? Tem certeza que você quer ouvir? Eu não vou nem, assim, estender a explicação. Eu vou simplesmente ler algumas coisas que a Bíblia fala, tá? Porque eu sei que esse é um assunto que a Bíblia é totalmente o contrário do que o mundo ensina nesse aspecto, né? O que é autoestima, né? É a estima que nós damos a nós mesmos, né? É o valor que a gente dá a nós mesmos, é a gente se orgulhar de quem a gente é, né? São essas coisas. Então, vamos passar aqui por alguns trechos que a Bíblia fala sobre o eu. O que eu devo fazer com o eu? Se é que isso faz sentido da maneira que eu estou colocando. Então, vamos ver aqui. O primeiro trecho que eu quero ver é algo que Jesus falou, que está aqui em Mateus 16. Mateus 16, 24. Ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que significava tomar a sua cruz? Jesus morreu crucificado, né? A cruz, ela era um instrumento de morte. Então, o que Jesus está falando aqui, se você quer vir após mim, negue a si mesmo, morra para você dia a dia e me siga. Esse é um trecho. Aí a gente tem mais para frente Filipenses, Paulo escrevendo. Vou olhar aqui para vocês. Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque nós aqui somos. Não, aqui é o capítulo 3, capítulo 2, versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Aí a gente pode ir para Provérbios. Provérbios 27. Provérbios 27, 2. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, não você mesmo. Ainda em Provérbios, voltando um pouquinho, capítulo 18, verso 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. E aí, para finalizar com chave de ouro a nossa desgraça, eu vou para Romanos 3. Que vai falar sobre a nossa natureza. Eu vou ler do 10 ao 18. Diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, Paulo está falando aqui da nossa natureza humana. Nós todos somos assim. Né? Então, é o que eu falei, acho que assim, não precisa de explicação, porque o que a Bíblia fala é o contrário, não é para a gente se exaltar, é para a gente entender a nossa condição, e entendendo a nossa condição, a gente perceber o quão desesperadamente a gente precisa de um Salvador. Porque se eu sou uma pessoa boa, se eu sou ok, se eu estou de bem comigo mesma, sou maravilhosa,
por que eu preciso de um salvador? Eu já tô ali, ó, tô nos trinques, eu tô ótima, né? Então, assim, não sou eu que tô falando, gente. Não sou eu que tô falando. Excelente. Agora, você tinha falado que o jejum é uma forma de comer para glorificar, ou não comer para glorificar. Explica um pouco como fazer um jejum espiritual. Certo? O jejum espiritual, gente, ele é abstinência de comida ou comida e bebida também, tá? Às vezes as pessoas, faz um jejum de televisão. O jejum bíblico não é outro tipo, ele é um jejum de comida, tá? Às vezes, algum tipo específico de comida, por exemplo, Daniel, ele fez um tipo específico de jejum por um tempo. Ele se absteve de comer comidas que fossem saborosas. Ele comeu só as comidas que eram ali para subsistência mesmo, né? Então é possível fazer esse tipo de jejum. Agora, qual é o alvo do jejum? O jejum, ele é uma disciplina espiritual para humilhação da minha carne. É para eu me humilhar diante do Senhor, é como se eu estivesse falando ali no meu coração. Deus é melhor, mais valioso do que comer nesse momento. Né? Por isso que são períodos específicos. Sempre na Bíblia o jejum espiritual ele é associado à oração. Então, se você simplesmente parou de comer, não é por aí. Você precisa de se dedicar à oração, à leitura da palavra. Né? Então, é um tempo ali de humilhar a sua carne para você buscar o Senhor completamente entregue a Ele. Né? Então, é nesse sentido. Certo. E é muito lindo de ver, né? Como Jesus, ele realmente é um mestre de nos mostrar como nós devemos viver. E se ele jejuava, é claro que não seria algo que ia fazer mal para o corpo dele, né? Ia ser uma coisa que prejudicasse. E como nutricionista, assim, está mais do que comprovado, cientificamente comprovado, que o jejum é muito benéfico para o nosso corpo. Então, realmente, ele estimula ali uma regeneração celular, uma recuperação, né? Formam-se células novas, parte cognitiva é excelente. Então, para quem tem Alzheimer, para questão de glicemia, porque a insulina, com o jejum, ela fica mais sensível, ela tem uma resposta melhor. Então, a pessoa que tem resistência insulínica, ela pode melhorar esse quadro. Até mesmo questão de uma célula se desenvolvendo ali de forma desordenada, né, como um câncer, ele vai ser consumido em um tempo mais prolongado de jejum. É muito incrível de ver tudo isso. Mas é errado você juntar, unir as duas coisas. Então, você faz um jejum espiritual, mas sabendo de todos os benefícios que você tem do seu corpo com isso. Então, você programa isso já pensando nos benefícios e fazendo o jejum espiritual junto? Pois são coisas diferentes. E são coisas até certo ponto, até contrárias. Vou te mostrar aqui por quê, tá? Eu separei alguns trechos aqui das escrituras que tratam do jejum. Então, primeiro aqui em Zacarias, capítulo 7, dos versos 2 ao 6. E aí Deus fala assim: Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarazer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com o jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Então, Deus está questionando aqui o fato de um jejum feito com segundas intenções, né, com benefícios para o próprio ser humano. Né? O jejum espiritual ele é uma humilhação mesmo, ele é uma humilhação diante do Senhor ali, é você dizer: Senhor, eu não preciso de mais nada, eu só preciso do Senhor.
E eu preciso desesperadamente do Senhor. O Senhor é o meu alimento. Eu preciso que o Senhor me sustente, né? Aí a gente vê outro trecho que vai falar de jejum, Neemias, e é muito interessante. Não vou ler tudo, mas para quem quiser olhar o capítulo 9 inteiro de Neemias, o que está acontecendo ali, o que eles estão fazendo. É um capítulo que mostra um arrependimento assim, profundo, um coração ali aberto diante do Senhor. E aí fala assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Eles estavam ali se humilhando, mostrando culpa deles, né? Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, ou seja, leram a palavra de Deus, né? Seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissões e adoraram o Senhor seu Deus. Então eles se abstiveram de comer para passar muitas horas, aqui foram muitas horas, confessando pecados, lendo a palavra do Senhor, orando, né? Então isso é o jejum espiritual, essa humilhação diante do Senhor, essa entrega. Eu não estou preocupado com nada, eu não estou nem aí com o meu corpo, eu quero é o Senhor, eu estou com fome de Deus. O John Piper tem um livro muito bom chamado Fome de Deus, e é exatamente isso, eu estou com fome de Deus. E aí tem outros trechos, textos que vão falar sobre o jejum, mas é sempre nesse sentido, né, dessa humilhação do corpo. Então, não é pecado você fazer o jejum intermitente, mas não associe as duas coisas, porque são coisas diferentes. O jejum espiritual não é para o seu benefício no sentido de se sentir bem, de, tô ótima, tô fazendo o que é certo. Não, é no sentido mesmo de se humilhar. É no sentido de você olhar para o seu coração, ver a sujeira do seu coração e se colocar ali diante de Deus. São coisas diferentes. Muito bom. E é muito interessante porque lá no grupo, né, no Finalmente, a gente faz, né, o incentivo que, no pós-detox, essa prática do jejum. E até a Conceição está aqui na live. Era uma pessoa que ela falava, não, eu não posso fazer jejum, né, por questões de saúde. E eu incentivei realmente. E ela começou a prática, mas na verdade, unindo, fazendo isso mesmo, um jejum espiritual, mas simplesmente sabendo que tem também o benefício para o corpo, que ali é um grupo que as pessoas, a maioria das pessoas que entram, elas têm realmente um descontrole ao comer, né? Então, são pessoas que não conseguem comer, muitas vezes, um pouco. É sempre difícil o equilíbrio. Então, é um trabalhar, assim, muito delicado, né? Do quanto que eu posso, para a pessoa não entrar numa neurose e também não entrar numa permissividade que acaba atrapalhando tudo e virando realmente toda essa questão que a gente falou. Mas essa resposta realmente vou trazer, pensar mais, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente faz sentido. Eu vou falar uma coisa para você. Eu demorei muito tempo para poder conseguir fazer jejum, e eu fiz questão de não aprender nada sobre o jejum intermitente. Não é minha área de atuação também, né? Eu entendo que a sua área, você é nutricionista, faz parte da sua área. Não é a minha área. Mas hoje em dia a gente pode aprender qualquer assunto, né? E eu gosto de aprender sobre vários assuntos, mas eu fiz questão de não aprender sobre jejum intermitente, sobre os benefícios do jejum para o corpo. Por quê? Porque eu não quero fazer jejum com objetivos de ganho pessoal. Eu não quero. Eu quero um jejum realmente para me derramar diante do Senhor. Eu quero um jejum como uma disciplina espiritual mesmo. Então, eu estou só relatando para vocês, não estou acusando ninguém, tá, gente? Só estou relatando como foi isso na minha vida e como eu fiz questão de nem ir atrás de saber os benefícios, porque o benefício que eu quero é uma intimidade maior com meu Deus. Então, eu busco o jejum dessa forma, né? Essa ferramenta, ela é para esse propósito, Sim. né?
Na verdade, eu entendi. Existe o jejum intermitente que você vai fazendo exatamente naquelas horas com a intenção do emagrecimento, né? Não é, na verdade, isso que a gente faz no grupo. Tá. Eu incentivo o jejum, nem é assim constante, né? Tá. Realmente com esse intuito de Tá se vendo como eu não esvaziar, entendo nada? Tá vendo como eu não entendo nada? Não entendo. de se negar para a comida. Naquele dia eu não vou comer porque eu quero me esvaziar e entrar realmente em oração, né? Mas aí eu tenho a aula que eu explico sobre os benefícios, né? Mas existe sim o jejum intermitente bem focado no emagrecimento. Não, aí não dá mesmo, realmente, você falar, não, de terça, quarta e sexta eu vou fazer e vai ser espiritual. Não, não vai ser, né? É diferente, né? Pois é. Muito bom, Larissa, excelente. Acho que eram essas as perguntas. Fiquei muito, muito feliz por estar aqui com você. As meninas aqui do Neurotalk estão aqui assistindo, tenho certeza que aprenderam muita coisa e fico muito grata. Eu também te agradeço demais, eu acho que foi muito rico. E aí já fica aí um spoiler para vocês, que nós estamos planejando aí coisas para o futuro. Vou falar só isso, tá? Vou falar só isso. Mas eu quero lembrar vocês que essa live ela também entrou como parte da abertura do grupo novo do Comer para a Glória de Deus, né? Do curso online. As inscrições elas estão abertas até o dia 25. Como é que faz a inscrição? Entra no link que está na descrição do meu perfil. Aí tem lá o curso Comer para a Glória de Deus, você faz a sua inscrição, e quem faz inscrição até o dia 22 consegue participar de um aulão, que é só para quem é aluno do curso, sobre gula, que eu vou fazer. E aí tem acesso a todo o restante do curso, e também, se vocês tiverem interesse de ter um programa que associa a questão do emagrecimento com a palavra de Deus, é o programa que a Danira faz, né, o Finamente. E aí vocês também podem saber mais no Instagram dela. Então eu quero, olha, em ponto, né, quase em ponto, passando só 2 minutinhos, então eu quero agradecer a todos vocês que participaram, e incentivar vocês que encaminhem essa live para outras pessoas, gente, divulguem. O Instagram, ele é uma luta, às vezes, contra a gente faz as coisas, o Instagram não mostra, então a gente precisa que vocês compartilhem os conteúdos para ajudar a divulgar essas coisas que nós falamos, tá certo? Então, Danila, muito obrigada mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, e aí a gente continua a nossa conversa aqui nos bastidores para ver aí o que a gente vai fazer ainda no futuro. Amém. Obrigada a você. Fica com Deus. Obrigada, pessoal. Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal.